Pediria que os nossos conselheiros que desejem que abram suas câmeras para que a gente possa fazer a sessão de perguntas. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, já poderia direcionar para o respectivo palestrante. Luiz Salles levantou a mão. Luiz, a palavra está contigo. Olha, eu fui mais rápido que você, hein? Sempre. A minha pergunta é para a Patrícia. Bom, primeiro, parabéns para todo mundo, todos os casos de sucesso fantásticos. Não tenho o que falar, são todos sensacionais. A minha dúvida para a Patrícia, que eu achei o caso, assim, primeiro, a tua apresentação derrubou todos os paradigmas que existem, inclusive que eu ainda tinha em relação ao cartório, né? Eu acreditava... Obrigada! Eu acreditava muito daquelas coisas que você falou, eu ainda acreditava que aconteciam. A minha dúvida, e isso até é uma repercussão de um comentário que eu fiz numa publicação do LinkedIn recentemente, que uma pessoa estava falando, com tanta tecnologia por aí, só os cartórios que não se modernizam. E aí, como eu já tinha visto o seu case lá no grupo, eu comentei, né? Eu falei, não, mas os cartórios já estão se modernizando, o blockchain já está sendo utilizado, quase fui apedrejado, né? Os haters quase... eu sei, posso imaginar. Os haters quase me mataram. E aí, porque eu mencionei blockchain, e falaram, não, o cartório, no máximo que eles estão fazendo é o uso de um Adobe Sign para poder documentar e formalizar os documentos, não tem nada de blockchain, os caras estão usando tecnologia de 20 anos atrás, e eles querem manter a mamata, e assim, os haters quase me mataram. Eu queria que você pudesse explicar um pouco mais como é que vocês estão usando essas tecnologias mais atuais, blockchain, por exemplo, para poder realmente prover um serviço diferenciado. Sim, Luiz, obrigada. É um desafio enorme para a gente também quebrar esses paradigmas e o preconceito mesmo que muita gente tem com relação ao nosso trabalho, né? O nosso maior desafio, e eu estava até numa conversa com o Edu, falando que nas reuniões do colégio, há mais de 10 anos, há 10 anos atrás, a gente tinha essa questão que a gente não quer ser, não falando mal, mas assim, nós não queremos ser um DocuSign, porque nós somos detentores de fé pública, né? A gente não pode fazer uma assinatura sem ter a segurança de que a pessoa é ela mesma. Muita gente tem certificado digital, passa o certificado mesmo para outras pessoas usarem, né? E a gente não podia perder a identificação que a gente, olho no olho, né? No documento ali, que muitos chamam de burocracia, mas eu chamo de segurança jurídica. A gente tem, sim, produtos que têm envolvimento de blockchain, mas eu não sou a pessoa mais apropriada para te falar dessa parte eletrônica, mas, enfim, não é uma assinatura no dedo ou uma confirmação via e-mail, não. Na identificação das partes dentro da plataforma do e-notariado, a foto, a biometria, ela é confrontada com os dados do SERPRO. Então, a gente, quando pede para fazer lá dentro da plataforma a verificação, ele vai dar quantos % de certeza pela foto que aquela pessoa é ela, pela biometria que aquela pessoa é ela, por todos os outros dados que nós incluímos lá, documentos, CPF, enfim. A gente não faria isso se a segurança não fosse extrema. A gente não faria isso se a segurança não fosse muito boa. Parabéns. Obrigada. Ari? Muito boa noite, Francisco, a todos. Edu, Robson, pela condução. Parabéns aos apresentadores aí dos 3 cases maravilhosos. Eu teria aqui umas 4 ou 5 perguntas, o tempo não vai permitir, mas talvez 2 para Patrícia e talvez, se o tempo permitir, uma para o Aspen. Patrícia, na sua apresentação, você falou de produto. É muito interessante ouvir isso, porque também é quebra de mito, de paradigma, e até de um novo produto aí envolvendo a questão de crianças, menor de idade, etc. Ou seja,
indo até para um outro pilar do Brasil 5.0. Os cartórios ficarão com isso iguais e, portanto, ao dirigir a um determinado cartório de notas, será indiferente do outro, ou que eles poderão fazer para ganhar a preferência, enfim, de clientes. Sim, Ari, obrigada. O provimento 100, ele, para evitar uma concorrência até muitas vezes desleal em razão de tabelas que são diferentes de custo em cada estado, ele prevê regras muito sérias de competência com relação aos atos eletrônicos. Então, se você vai fisicamente no cartório de notas, você sim pode escolher qualquer um que você quiser. Então, tanto faz você ir no primeiro cartório, no segundo, no terceiro. Em Santo André temos 6, e a pessoa pode escolher qualquer um para se dirigir, o de sua confiança, porque o tabelião é importante, essa relação de confiança com a parte usuário do serviço. Mas no ato eletrônico, quando tem assinatura eletrônica envolvida, tem regras de competência pré-estabelecidas no provimento 100 do CNJ. E elas são, principalmente, localização do imóvel e domicílio do adquirente ou outorgante. Perfeito, obrigado. Então, Aspen, como a cultura organizacional e a transformação digital devem caminhar juntas? Legal, Francisco. Acho que sim, a nossa visão vai além disso, né? A gente enxerga quase como se fosse uma coisa só, né? Então, a gente ouve muito a questão da definição da transformação digital, e, em paralelo, a discussão de uma transformação cultural, mas uma coisa sem a outra não acreditamos que exista, né? Porque a forma de rever, de repensar processos, né? A forma que a gente se relaciona com clientes, a forma que a gente provê a melhor tecnologia para que os colaboradores da empresa entreguem mais com menos esforço, né? Porque tem muita coisa, e é legal de ver o exemplo, né, que a Patrícia trouxe, que conversa muito com conceitos que a gente trabalhou lá também internamente, de, se tem um determinado processo que pode evitar, né, e aí só para usar o próprio comentário que ela fez, o deslocamento de alguma pessoa de um ponto A de um ponto B, e isso, querendo ou não, a pandemia mostrou para a gente que era possível fazer um monte de coisa de forma remota que muita gente não acreditava, né? Então, isso só é possível, obviamente, desde que haja uma discussão da mudança da forma que a gente faz as coisas, que nada mais é isso do que a cultura. Então, seja dentro da própria TI, da questão da tecnologia, o olhar da migração de infraestrutura para a nuvem, que todo mundo sim precisa rever a forma que sempre fez a parte tecnológica, até a forma de sentar junto com as áreas de negócio e sentar com o próprio cliente, né, e não admitir que a gente sabe tudo que o cliente precisa. Isso, falar é muito fácil, né, mas no dia a dia isso demanda uma disposição tremenda de todo mundo para que a coisa aconteça, e do próprio interlocutor que está do outro lado, que precisa entender sim de que ele precisa estar junto na discussão para que a coisa seja desenvolvida e entregue da melhor maneira possível. Mas a gente vê as duas coisas como sendo praticamente uma só. Excelente, muito obrigado pela resposta. Edu, a palavra está contigo. Então, obrigado, Francisco. Eu tenho uma pergunta assim, eu tenho uma pergunta que eu acho que não é só nossa, de um grande público aqui, e essa pergunta é para o Coronel Ribeiro, se me permite. Coronel, uma pergunta que deve ser uma curiosidade que a gente tem aqui, é que como que a sessão de educação e à distância do Colégio Militar leva a qualidade de ensino e desenvolvimento nesses rincões aí do Brasil, da Amazônia, nesses locais que grande parte de nós muito pouco conhece, ou muito pouco sabe até que existe, né? A gente teve a oportunidade de conversar com a tenente durante esse período aí de locais aí onde até a comunicação é muito difícil. Então, satisfaz a nossa curiosidade, Coronel, a respeito desse tema, por favor. Tá no mudo, Coronel. Vamos lá, pergunta muito boa. Desde que a SEAD ela foi criada, aproximadamente 20 anos, tá? Quais são esses desafios? Acessibilidade, né, conforme o senhor já mencionou, o preconceito com a educação remota, a educação à distância no Brasil, embora a educação à distância no Brasil tenha mais de 100 anos. Tá? Então, isso não é novidade, isso não é a moda da pandemia.
Então, ela já existe no Brasil há mais de 100 anos. Tá? E também um grande desafio nosso a gente cumprir a nossa missão com um efetivo bem reduzido. Muito bem. É sabido que a região amazônica ela tem um vácuo digital. Né? É bastante difícil isso aí, a gente sabe, e o governo tem se esmerado bastante, até mesmo no projeto Amazônia Conectada. Então, hoje, nós temos 2 núcleos que nos apoiam. Né? O que seriam esses núcleos de apoio? São unidades do Exército, né? Nesses rincões aí da Amazônia, que, por terem os alunos, filhos dos militares que lá servem, eles montam uma estrutura mínima de apoio, quer seja com biblioteca, mini bibliotecas, quer seja com computadores, tá? Então, isso daí minimiza bastante esse impacto, tá? Então, um grande desafio é a questão da acessibilidade, a questão do preconceito, tá? O pessoal não acreditava muito. Agora, não só a educação à distância, como o trabalho remoto, ele vem crescendo bastante, tá? Isso é muito interessante. E o nosso efetivo reduzido, conforme eu falei, para que todos tenham uma noção, a gente tem mais ou menos 2/3 de alunos, comparando com a estrutura do presencial. O Colégio Militar de Manaus presencial, a educação presencial é igual aos 14 colégios militares. Tá? E eu costumo dizer que a SEAD ela é um terreno reduzido. Nós temos toda a estrutura de um colégio presencial dentro da SEAD. E, com isso, a gente tem que desenvolver um trabalho assim, muito atencioso, meticuloso, profissional. E, graças a Deus, a minha equipe é uma equipe sensacional. Nós temos ali, dentro do quadro dos professores, no mínimo, professores especialistas. Nós temos mestres, nós temos doutores, nós temos professores pós-doutorando. Então, isso aí aumenta muito a qualidade do nosso pessoal e para transmitir o conhecimento aos nossos alunos. Espero ter respondido. Excelente. Muito obrigado, Coronel Ribeiro. Temos aqui, em cima da hora, mas o Ari queria fazer uma segunda pergunta. Ari, 1 minuto para a sua pergunta, por favor. Rapidíssimo, então eu vou dirigir ao Aspen. Você mencionou, Aspen, em determinado momento, a questão do prêmio de inovação, o ranqueamento, etc. Nós, pelo ecossistema Brasil 5.0 Regional ABC, estamos nos inscrevendo para a 7ª edição do Prêmio Nacional na categoria nova criada, Ecossistema de Inovação. Então, entender um pouquinho se vocês participaram, estão participando, essa menção que você fez, exatamente a que se refere? O que eu trouxe ali no material da apresentação foram 2 prêmios recentes, né? O primeiro dele, né, que é o mais recente da semana passada, né, que é o do Valor, né, prêmio de inovação, e que a gente passou a figurar ali na relação, né? A gente não participava, a gente tinha uma série de questões e visões da nossa própria vida, né, estatal, em que a gente sempre teve muita dificuldade até para se inscrever em determinados prêmios, e a gente considera muito mais como uma indicação de que a gente está no caminho certo do que a missão já está cumprida, né? Muito longe disso, né? Então, a gente sabe e, obviamente, que é muito legal até para a equipe internamente que está trabalhando ver de que quando a gente se compara com outras empresas, tem algo ali que não só a gente, obviamente, com muito orgulho, mas que o mercado reconhece que está sendo conduzido da melhor forma possível, né, digamos assim. Então, esse foi o mais recente. E o outro, né, que a gente ficou ali na questão de Open Corporation, das corporações abertas, né, a gente passou por um processo grande de avaliação, assim como outras empresas, do nosso relacionamento com startups, né? Se aquilo que a gente estava desenvolvendo com startups realmente era uma relação duradoura, se era uma relação equilibrada, se de fato aquilo que a gente divulgou da nossa parte encontrava o respaldo no que as startups colocavam e falavam lá de, não adiantava a gente dizer que, aqui a gente fechou um contrato com uma determinada empresa por um determinado período em que a gente vai ter esse benefício, e do outro lado a startup fala, não, nem reconheço essa empresa, ou para a gente a relação não foi nada boa. Então,
o que nos acabou enchendo também de muito orgulho, porque esse nosso relacionamento com startups foi algo que começou ainda na nossa vida estatal, né? Também pegando aqui a provocação da Patrícia na questão das lendas que se criam, né? Que estatal não consegue contratar startups. Contratamos startups enquanto estatal. Então, é sim possível. Então, a gente veio construindo essa história. Hoje, né, dentro desse relacionamento, como eu comentei ali, aquelas 30 empresas que vai desde um modelo de prestação de serviço, de alguma dor específica que a gente tem, até alguns exemplos que a gente tem o compartilhamento de receita, né? Algo que a gente está experimentando, algo novo, que a gente não tem certeza ainda qual é a melhor forma de fazer um modelo de negócio, que a gente identificou uma startup para a gente trabalhar junto. Então, é um pouco do que a gente vem construindo e como a gente tem encarado esse processo aí de reconhecimento em prêmios. Muito mais como, por aqui parece fazer sentido do que necessariamente, bota a medalha no peito agora e vai todo mundo... Não, tem muito trabalho pela frente, porque o mercado cada vez mais, né, tá cobrando da gente uma agilidade na entrega de respostas. Maravilha. Muito obrigado, Aspen.